Então, nós iremos começar hoje o nosso Aula da Fé, como o padre já disse. Ele pediu para eu falar sobre o meu currículo. Eu sou, então, diácono, estou provisionado na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Grajaú, mas vocês sabem que eu estou aqui na Santa Terezinha, né? Gosto muito aqui nessa paróquia, estou sempre vindo aqui. Mas eu sou formado inicialmente em agronomia pela Universidade Federal de Lavras, me formei em agronomia em 2015. Eu fui aluno visitante da Universidade de Nottingham, na Inglaterra, onde eu desenvolvi trabalho de iniciação científica na área de melhoramento genético de plantas, e também fiz iniciação científica na questão de mercadologia. Eu estudava a evolução do mercado de single cups. Single cups são cafés em cápsula. Então, eu desenvolvi um trabalho nessa área na época que eu fazia agronomia. Então, sempre estive mais ou menos envolvido com essa questão de estudo, de pesquisa. Sempre gostei dessa área. Em 2015, eu me formei em agronomia e decidi entrar no seminário. Então, eu fui para o seminário. Inicialmente, eu estudei na França por 5 anos, no Seminário Internacional do Instituto Bom Pastor, na cidade de Bucalan, fica na Diocese de Chartres, onde eu fiz a minha formação em filosofia. Então, eu estudei filosofia lá na França e um pouco de teologia também. E depois, eu vim aqui para o Rio de Janeiro. E estou concluindo este ano a minha graduação em teologia na PUC-Rio. Também eu tenho especialização em relações internacionais e diplomacia, também é uma outra área que eu estudo. Eu concluí essa formação no ano de 2020, no IBMEC. E eu também trabalho, então, com iniciação científica na PUC-Rio, na área de história da igreja. Recentemente eu publiquei um artigo, quem quiser ler, foi publicado na revista coletânea do Mosteiro de São Bento, a respeito das relações entre a Igreja Latina e a Igreja Grega, do pontificado do Papa Urbano V, ou seja, 1362-1370. É um artigo, então, sobre história da Igreja do fim da Idade Média. Quem tiver interesse poderá me consultar, pedir lá no grupo a nossa Escola da Fé que eu envio para vocês. E também, recentemente, eu apresentei meu trabalho de iniciação científica, PIBIC e PUC, com o tema a política religiosa de Constâncio II, que foi imperador romano no século IV, e eu estudei o caso do exílio do Papa Libério. É uma coisa que nós iremos falar no nosso segundo módulo, quando a gente for tratar a respeito da história da Igreja, depois da liberdade concedida aos cristãos por Constantino. Então, hoje a gente inicia o nosso primeiro módulo, que, como já foi dito na missa, é a história da Igreja primitiva. Então, nós iremos tratar da história da Igreja nos 3 primeiros séculos, quando o desenvolvimento da Igreja ainda era muito inicial, quando as escrituras eclesiásticas ainda não eram muito claras, mas que foi o início de tudo. Então, se nós quisermos conhecer bem toda a história da Igreja, é necessário começar pelo começo, como diz, né? E o começo é justamente o estudo da história da Igreja primitiva. Esse primeiro módulo, então, vai ser composto de 4 aulas, sempre às quintas-feiras, às 19 horas, neste local. Depois, nós iremos dar uma pausa, porque ele vai estar próximo do Natal. Depois das férias, a gente retoma o segundo módulo, que nós iremos tratar da história da Igreja a partir do ano 313. Porque o ano 313 é o ano do Edito de Milão, do qual o cristianismo ele é considerado uma religião do Império Romano. Então, nesse primeiro período, nós vamos falar muito das questões relacionadas à perseguição dos cristãos, o desenvolvimento das primeiras estruturas eclesiásticas, desenvolvimento das primeiras doutrinas, das primeiras heresias. Tudo isso nós iremos abordar nessas 4 primeiras aulas. Ok? Ótimo? Então, como nós vamos fazer? Eu vou fazer toda a exposição. Eu espero que ela não seja muito exaustiva para não cansar vocês. E depois da exposição do tema, nós iremos abrir espaço para as perguntas. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, deixe anotado e no final eu vou abrir espaço e vou tentar responder as perguntas de vocês. Também nós temos uma apostila que foi disponibilizada no grupo da Escola da Fé Santa Terezinha.
Então, essas apostilas é para ajudar vocês a estarem seguindo as aulas. Evidentemente que as apostilas elas são resumidas. Se vocês quiserem pegar mais informações, é interessante que vocês possam ir anotando as coisas que eu vou falando. Porque muitas vezes, quando eu estou fazendo a apostila, eu não lembro de tudo que eu queria falar. E à medida que eu vou falando, eu vou recordando as coisas e vou falando mais. Então, às vezes, é interessante fazer anotações para poder estar complementando a apostila. Tudo bem? Beleza, então vamos dar início. Vocês não se importarem, eu vou sentar aqui. Fica ruim que vocês estarem me vendo, fica difícil. Trabalha. Tá bom? Beleza. Então nós vamos começar hoje falando o que é história, porque sempre a primeira aula ela deve ser introdutória. E muitas vezes, quando a gente fala de história da igreja, a gente não sabe do que a gente está falando, porque nós estamos acostumados a estudar a história política do país, na nossa curso de história no ensino médio, então na faculdade, nós estudamos a história social, nós estudamos a história econômica, mas quando se trata de história da igreja, eu estou tratando de uma disciplina teológica. Então nós não estamos aqui fazendo um curso de historiografia da igreja, ou então de sociologia da igreja, ou então de desenvolvimento social da igreja. Não é isso. Isso é muito importante que a gente saiba que a matéria, disciplina da igreja, que a disciplina história da igreja, ela é teológica. Essa é a primeira coisa que eu digo para vocês guardarem. É uma disciplina teológica. Então, se ela é uma disciplina teológica, ela segue uma metodologia teológica. E ela usa da historiografia como uma ferramenta. Isso é muito importante que a gente saiba. Por quê? Porque teologia, por definição, teo é Deus, elogia é um discurso, logia em grego. A teologia é uma ciência divina. Ela não é uma ciência humana. Santo Tomás, na primeira questão da Suma Teológica, ele define a teologia, que ele chama de sacra doutrina, como ciência de Deus e rebus divinis. Ou seja, é uma ciência de Deus e das coisas divinas. Então, quando eu estou estudando história da igreja, o meu objeto de estudo é Deus. Quando eu estou estudando história da igreja, o meu objeto de estudo é a ação de Deus na história. E isso é totalmente diferente do que fazer história política de um país. Eu poderia estudar o desenvolvimento político da Santa Sé na Renascença. Seria um estudo muito interessante. Mas seria um estudo historiográfico, sociológico, político. Quando eu estudo história da igreja, o que eu quero é entender como Deus agiu na história. Isso é muito importante. Isso faz da história da igreja uma disciplina teológica. Então, o meu objetivo, quando eu estudo história da igreja, não é saber o que o Papa X fez no ano Y. Ou então entender o que tal personagem da igreja fez em tal época. Quando eu estudo história da igreja, eu quero entender como Deus agiu no mundo ao longo da história. Como Deus fez para salvar os homens através do seu corpo místico, que é a igreja. Isso que é história da igreja, que nós iremos tratar aqui. E para isso, nós iremos sim abordar acontecimentos históricos, nós iremos abordar o desenvolvimento cronológico das instituições eclesiásticas, nós iremos falar de uma série de personagens históricos, mas o nosso objetivo final não são essas instituições ou estes personagens ou estes acontecimentos, mas é entender como Deus se valeu disso para salvar o homem, como Deus agiu na história através da sua igreja. Por quê? Como disse muito bem
o Papa Pio XII, na Mediator Dei, que é uma encíclica, uma das mais importantes, e ele diz isso parafraseando São Paulo, a igreja é o corpo místico de Cristo. A igreja é a extensão do corpo místico de Cristo. Então, nosso Senhor, para agir na história, ele se serviu da sua igreja. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, hoje, ele está no céu glorioso. E ele atua no mundo através da igreja. Então, é isso o estudo da história da igreja. Uma disciplina teológica, lembre-se sempre disso. De tal forma que eu poderia dizer para vocês que o estudo da história da igreja poderia ser feito através da vida dos santos. Eu aprendi muita história da igreja lendo a vida dos santos, porque desde criança eu gostava disso. Minha avó tinha um livro chamado O Santo de Cada Dia, e eu li aquilo freneticamente quando eu era criança. Não sei porque eu gostava e aprendi muita história através disso. Nós poderíamos estudar a história da igreja se a cada ano, cada década, eu fosse falando dos santos que ali viveram. Seria um excelente curso de história da igreja. Porém, Deus não se utilizou somente dos santos para fazer sua obra. Ele também se serviu dos pecadores. Então, no nosso curso, vai chegar um momento em que nós iremos falar das mazelas dos homens da igreja e aquelas pessoas um pouquinho mais, digamos assim, sensíveis, elas poderiam se escandalizar com isso. Mas nosso Senhor também se usou de pecadores para fazer sua obra salvífica. Nosso Senhor também se usou de instrumentos insuficientes para mostrar a grandeza de sua ação. Então, por isso que no decorrer da história da igreja, sobretudo, nós vamos falar de momentos muito duros. Nós vamos falar futuramente, por exemplo, quando eu for falar do século IV e vamos falar do arianismo, nós vamos ver que ali havia muita falcatrua contra os grandes homens da igreja, como Santo Atanásio, por exemplo, fala dele, vocês vão ver que ele foi um homem perseguido por gente de dentro da igreja. Quando eu falar do século X, conhecido como século de ferro, vamos falar das investiduras leicas, aí vocês vão ver que havia também muita mazela na igreja, depois na Renascença, mas Deus se serviu disso tudo para salvar os homens. Então, por isso que tudo entra na história da igreja. Tudo. Todas essas coisas. Os bons, os grandes santos, como os pecadores. Porque Deus se serviu de todos para salvar. Então, por isso que estudar a história da igreja é tão interessante. E é tão reconfortante para a nossa fé. Porque a gente vai ver que apesar das nossas fraquezas, Deus também está atuando através de nós para salvar o seu povo. Porque nós também somos igreja. Nós também somos batizados, somos marcados com o sinal de Cristo. Então nós também somos homens de igreja, mulheres de igreja, todos nós aqui. Então a nossa história também é instrumento de Deus para a salvação de todos. Então, estudo da história da igreja, ela também é muito importante, porque ela mostra para a gente como a nossa civilização, como a nossa cultura, ela foi desenvolvida pela ação da igreja. Estudar a história da igreja é um instrumento poderosíssimo de apologética. Apologética significa defesa de algo. Quando eu faço apologia de alguma coisa, igual, por exemplo, Platão escreveu a famosa apologia de Sócrates, ele faz a defesa de Sócrates. Então, o estudo da história, ela tem um valor apologético muito grande. Porque se nós formos pesquisar bem, a gente vai ver que praticamente todas as áreas da sociedade, todas as áreas do conhecimento foi desenvolvida através da ação da Igreja Católica ao longo dos séculos. Até mesmo o nosso idioma, até mesmo os aspectos culturais mais básicos, de alguma maneira ou de outra, se ligam à ação da Igreja na história.
Veja, por exemplo, o nome da nossa cidade, São Sebastião do Rio de Janeiro. A gente fala só Rio de Janeiro, mas o nome é São Sebastião do Rio de Janeiro. Já mostra uma marca da igreja muito grande. Se você for olhar, por exemplo, a quantidade de igrejas que nós temos na nossa cidade, a quantidade de ruas nomeadas em honra dos santos e de eclesiásticos, a gente vê uma influência muito grande da igreja na nossa cultura. Se você for na Europa, o que você vai querer ver, além de um jogo da Champions League? Você vai querer visitar igrejas, você vai querer visitar mosteiros, você vai querer visitar castelos. Tudo isso era recheado de catolicismo. Recheado de catolicismo. Se você for, por exemplo, na Itália, você vai respirar a ação da igreja ao longo da história. Se você for na Espanha, vocês vão se dar conta que o palácio de El Escorial, onde viviam os reis da dinastia Áustria, os Habsburgos, era um mosteiro. Os reis da Espanha viviam no mosteiro dos Jerônimos. Era um palácio, mas era um mosteiro. Se você for estudar história, você vai ver que o rei de Portugal não usava coroa, porque a rainha de Portugal era Imaculada Conceição. Então, os reis de Portugal, quando eles tiravam faziam suas pinturas oficiais, a coroa não estava sobre sua cabeça, estava do lado, porque a rainha de Portugal era Imaculada Conceição. E a gente vê marcas do catolicismo em todos os países da Europa. Por exemplo, o rei da França era chamado de o cristianíssimo rei da França. Os reis da Espanha eram chamados de muito católicos reis da Espanha. O rei da Inglaterra era chamado de defensor da fé. Título, que foi dado pelo Papa Leão X, Henrique VIII, que depois faria o cisma. Inclusive, essa questão do cisma inglês vai ser um objeto de curso, porque a minha especialidade é a questão do protestantismo na Inglaterra. Eu escrevi uma monografia nessa área. Se Deus quiser, futuramente a gente vai ter um dos módulos que a gente vai poder falar bastante disso. É interessantíssima a questão da reforma na Inglaterra. Mas os reis da Inglaterra usavam e usam até hoje o título de defensor da fé. Se você for pegar uma moedinha de libra esterlina, você vai ver que tem o nome do rei na frente, DF, Defensor Fidei, defensor da fé. Então, a Igreja Católica, ao longo dos séculos, ela foi construindo a civilização. De tal forma que estudar a história é dar um tapa na cara de tantos oponentes da Igreja que a gente vê por aí. Pessoas que atacam a Igreja de obscurantismo, que atacam a Igreja de ser contra o progresso. A gente vai ver que não. A gente vai ver que, durante a história, a Igreja só cooperou para o desenvolvimento da sociedade. Ela deixou marcas indeléveis na sociedade ocidental, que é a nossa sociedade de hoje. De tal forma que não dá para você fazer um estudo honesto de história e não reconhecer o quanto a Igreja fez de bem na sociedade. Então é muito importante o estudo da história também, para que a gente possa ter ferramentas apologéticas contra aqueles que atacam a Igreja nos tempos atuais. Obviamente que ao longo do curso a gente vai falando disso aos poucos, porque são muitas e muitas os elementos de desenvolvimento social, político, jurídico, que foi promovido pela ação da Igreja. São muitos. Bom, então, o estudo da história da Igreja não só é um instrumento apologético, mas também é um instrumento muito importante para a nossa fé pessoal. Porque a própria existência da Igreja do tempo atual é um milagre. O fato da Igreja Católica ter sobrevivido 2000 anos em meio a tantos problemas, a tantas crises,
a tantas perseguições é, por si só, um enorme milagre. Então, se alguém perguntar para vocês, vocês já viram um milagre? Pode falar assim, que o sino da igreja que eu hoje chamou para mim se tinha gente lá. Isso é um milagre. Porque se a igreja fosse uma instituição meramente humana, ela já teria acabado. Como tantas outras acabaram. Nós tivemos instituições poderosíssimas na história. O próprio Império Romano. O Império Romano era poderosíssimo. O imperador de Roma era considerado Deus. Ele tinha poder de vida ou morte de qualquer um dos seus súditos. Bastava ele acenar com o dedo. Ele fazia assim nos jogos. Se ele fizesse assim, com o dedo para cima, a pessoa vivia. Se ele fizesse assim, com o dedo para baixo, a pessoa morria. Veja o poder desse homem. Alguém aqui me fala o nome de 5 imperadores romanos? Todos desapareceram. Ficaram na história. O Império Romano em si desapareceu. Desintegrou. O próprio judaísmo, que era a religião verdadeira antes de nosso Senhor Jesus Cristo, nós ouvimos hoje no Evangelho que não restou pedra sobre pedra em Jerusalém, destruído. Porque as obras humanas, elas se destroem. Quando não se aceita Deus, tudo se destrói. Então a igreja, apesar de tudo, apesar de sermos falhos, apesar de nós, ela subsiste até hoje, ela existe até hoje, ela continua a sua missão, porque ela é uma instituição divina. E vai ser assim até o fim do século. Vocês podem ficar tranquilos, a igreja nunca vai acabar. A famosa história de Napoleão, né, quando ele chega em Roma e fala com um cardeal secretário de Pio VII, que era o Papa da época, se não me engano, ele chamava cardeal Gasparini, e Napoleão diz o seguinte: eu vou destruir a igreja. E o cardeal falou: você não vai conseguir, porque nós mesmos, cardeais, estamos tentando destruir e a gente não consegue. Por quê? É porque nós, com os nossos pecados, nós vamos tentando destruir a igreja. Nossos pecados, a nossa vida longe de Deus, é, de uma certa maneira, uma cooperação nossa com a destruição da igreja, mas nós não conseguimos destruir porque ela é divina. Então, apesar de nós, apesar das nossas dificuldades, pecados e erros, a igreja continua, e isso é um grande milagre. E quando a gente estuda a história da igreja, a gente vai ver a grandeza deste milagre, que é a própria sobrevivência dessa instituição. A gente vai falar de coisas muito escabrosas, muitas coisas que talvez o famoso até Deus duvida. Mas é nisso que Deus sempre se utiliza para salvar os homens. Basta ver, por exemplo, aos pés da cruz, né? Que a fé da igreja se resolvia a Virgem Maria, ninguém mais acreditava. E muitas vezes é assim até nos dias de hoje. Mas, enquanto tiver a chama da fé, a igreja sempre vai continuar. Porque tem a promessa de nosso Senhor. Então essa é a nossa pequena introdução a respeito da história, da importância da história, o porquê de estudar a história. Eu acredito que depois dessa introdução vocês já estejam convencidos da importância de se estudar a história da igreja. Logicamente que eu poderia aqui trazer mais exemplos a respeito da importância de estudar a história da igreja, mas eu acho que esses que eu falei já são suficientemente exaustivos, porque eu acredito que esse é o ponto principal. Estudando a história da igreja, a gente aprende como Deus agiu para salvar o homem ao longo da história. A gente aprende argumentos apologéticos para defender a igreja, e a gente aprende a apreciar muito mais a obra de Deus através do seu corpo místico. Essa grande milagre se chama Igreja Católica. Eu só gostaria de fazer uma distinção a respeito de história da igreja e teologia da história. São duas coisas que se conectam, mas são diferentes. A teologia da história é uma teologia que ela se desenvolve muito a partir dos anos 40 com o cardeal Jean Danelou, que foi um cardeal jesuíta francês muito conhecido, e ele desenvolveu muito essa disciplina, teologia da história. Por quê? Porque enquanto em história da igreja nós
estudamos os eventos históricos, de como a igreja se desenvolveu ao longo dos séculos. Nós estudamos a ação dos papas, dos bispos, dos concílios, nós estudamos os santos. Então, a disciplina História da Igreja é uma disciplina prática, digamos assim. Ela é uma disciplina que ela usa como instrumento, digamos assim, a própria historiografia. Elementos de historiografia como antropologia, como o estudo da sociologia, tudo isso entra no estudo da história da igreja, apesar de entrar no estudo da história da igreja como instrumento, e não como finalidade, como objeto. Já o estudo de teologia da história, ela é uma disciplina que busca entender a ação de Deus em toda a história da salvação. Em história da igreja, nós falamos somente desse tempo que é o tempo da igreja, ou seja, da ascensão de Cristo até o fim dos tempos. A teologia da história é uma ciência que vem desde a criação do homem até os tempos atuais, mostrando como foi a ação de Deus na história, mas não de maneira, digamos assim, a sublinhar os eventos históricos, mas tentando mostrar de maneira filosófica e teológica como Deus age na história. Então essa é a diferença. Nós aqui vamos tratar então de certos eventos históricos, enquanto que a teologia da história não trata de eventos históricos, é uma especulação teológica sobre a ação histórica de Deus. Então, por exemplo, termos como economia da salvação são termos, por exemplo, muito comuns em teologia da história, mas nosso curso não é de teologia da história, é de história da igreja, é um curso mais prático. Então, fontes. Quando a gente começa a estudar história, nós temos que falar das fontes históricas. O que nós usamos como fontes para conhecer a história, os eventos históricos. Então, aqui eu estou falando das fontes para se estudar o cristianismo primitivo, porque é o nosso objetivo nesse módulo, é o cristianismo primitivo. Logicamente que quando nós estudamos os outros tempos históricos, nós iremos falar de outras fontes. Mas para o cristianismo primitivo, ou seja, do século I ao século III, quais são as principais fontes? Então, a primeira são as Sagradas Escrituras, a Bíblia. Na Bíblia, nós temos livros que trazem elementos importantes da história dos primeiros cristãos. Notadamente, nós temos os Atos dos Apóstolos. Então, os Atos dos Apóstolos é um relato histórico da primeira comunidade cristã de Jerusalém, das ações dos primeiros apóstolos. Logicamente que, quando nós estamos falando dos Atos dos Apóstolos, nós não estamos falando de um texto que segue os padrões da historiografia moderna. Porque os textos das Escrituras, elas são memórias históricas. Elas não são livros de história, como é um livro que você compra, por exemplo, do Doratioto sobre a Guerra do Paraguai, a Morte da Guerra, que é um livro famoso aí de um grande historiador brasileiro. O Francisco Doratioto, quando ele escreve O Maldita Guerra, que é um calhamaço de, sei lá quantas, 700 páginas sobre a Guerra do Paraguai, ele segue com rigor uma metodologia científica para tratar de um evento histórico. O objetivo dos livros das Sagradas Escrituras não é esse. É fazer uma memória histórica dos acontecimentos que o autor sagrado vivenciou. Então, os Atos dos Apóstolos, ele é um livro confiável a respeito da história da igreja, nos suas primeiras décadas, mas que não segue os padrões de historiografia moderna. E eu estou falando isso porque muita gente acha que, pelo fato dos livros bíblicos não seguirem rigorosamente uma metodologia científica para tratar de eventos históricos, muita gente acha que eles não têm valor histórico, o que é falso. Porque até mesmo a historiografia moderna, como o próprio nome diz, ela é moderna.
Então, os medievais também não faziam textos historiográficos seguindo padrões modernos de metodologia científica e história. E ninguém vai dizer que as crônicas, por exemplo, medievais não eram elementos importantes para se estudar a história de hoje. Então, as Sagradas Escrituras são uma boa fonte para estudar a história da igreja dos primeiros séculos. Então, vocês vão ajudar bastante nas aulas, se vocês lerem os Atos dos Apóstolos. Então, já chego em casa hoje, eu vou começar no capítulo 1, até semana que vem já vai ter dado para levar o livro inteiro, porque ele é curto. Mas não somente as cartas, os Atos dos Apóstolos trazem dados históricos interessantes sobre o cristianismo primitivo. As cartas de Paulo também trazem elementos interessantes. Então, São Paulo, apesar de em suas cartas não ter por objetivo fazer um relato histórico do que estava acontecendo, lendo as cartas de Paulo, nós temos um bastante dado interessante. Ele fala, por exemplo, da briga que teve com São Pedro, que depois é cooperado no capítulo 15 dos Atos Apóstolos com o Concílio de Jerusalém. A gente tem, por exemplo, nas cartas de São Paulo, um relato de como eram as comunidades cristãs. Por exemplo, a comunidade de Corinto é bem descrita, a comunidade dos romanos é bem descrita nas cartas de São Paulo. Então, nas cartas de São Paulo, nós também podemos pescar vários elementos de história do cristianismo primitivo. Então, vale a pena também ter uma visão histórica das cartas de São Paulo. Lembrando que não é o objetivo principal. São Paulo tem o objetivo de desenvolver a doutrina, de desenvolver elementos doutrinais. Mas também a gente usa isso para a história. Nós temos uma série de escritos dos primeiros séculos que são chamados de histórias eclesiásticas. Dentre essas histórias eclesiásticas, nós temos uma que é bem conhecida, que é a história eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Eusébio, ele escreve na época de Constâncio II, que é aquele imperador que eu escrevi no meu artigo, por volta do ano 340, 330, ele escreve as suas histórias eclesiásticas, no qual ele, que era um historiador da época, usando a metodologia da época, ele descreve como foi o desenvolvimento histórico dos 3 primeiros séculos do cristianismo. Por exemplo, Eusébio, ele fala da lista dos primeiros papas. É bem interessante isso. Ele cita certinho a lista dos primeiros papas, lista dos primeiros patriarcas de Constantinopla, mostrando, por exemplo, a sucessão apostólica. Ele cita diversos elementos de história que são interessantes. Mas você tem outras histórias eclesiásticas que são menos famosas, mas que também são fontes historiográficas, fontes históricas interessantes. Tem, por exemplo, uma história eclesiástica escrita por Sócrates de Constantinopla, que é bem legal, eu também usei bastante no meu trabalho sobre Constâncio II. Você tem certas histórias eclesiásticas de regiões específicas. Por exemplo, São Gregório de Tours escreve uma história Gallicorum, ou seja, a história da igreja na Gália. A Gália é a atual França. Então você tem bem documentado ali de como foi o desenvolvimento dos primeiros dioceses na França. Vale a pena também dar uma lida. É um texto muito usado hoje em dia nas universidades para se estudar a história da França. Você tem também o estudo, por exemplo, do desenvolvimento do cristianismo na Inglaterra, escrito por Beda Venerável. Então você tem assim vários textos de escritores eclesiásticos, né, que eram pessoas ligadas à igreja, que narram a história da igreja nos primeiros séculos. São textos geralmente muito curtos, são parágrafos, que os capítulos são praticamente parágrafos, e vale a pena, a título de curiosidade, para quem quiser se aprofundar, ler esses textos. Evidentemente que hoje, como a gente tem instrumentos históricos mais desenvolvidos, a gente tem uma metodologia um pouco mais científica, muitos dos escritos desses escritores eclesiásticos, hoje eles são, digamos assim, objeto de críticas da historiografia moderna.
mas certamente muitos dos elementos ali são realmente verídicos do ponto de vista histórico. Você tem que ver também que esses primeiros autores eclesiásticos, eles eram todos apologetas, ou seja, eles tinham a defesa do cristianismo contra o paganismo, que ainda existia no século IV. Então, assim, muito do que eles escreveram pode hoje ser objeto de crítica, mas nós temos elementos históricos muito importantes dentro dessas histórias eclesiásticas, que são hoje aceitas amplamente pela historiografia moderna. E existe uma terceira fonte que eu gostaria de destacar para vocês, que são textos de autores não cristãos, que falam dos primeiros cristãos. Isso é muito interessante, porque hoje ainda se tem certo... Hoje não existe mais, mas existia no início do século XX, final do século XIX, até mesmo o debate se Jesus Cristo foi uma figura histórica. Hoje esse debate não existe. Hoje qualquer historiador aceita a existência histórica de Jesus de Nazaré. E um dos argumentos que eram usados para defender a historicidade da vida de Cristo é o fato de que autores não cristãos, ou seja, pessoas que muitas vezes detestavam os cristãos, eles atestavam a existência de Jesus e atestavam as primeiras comunidades cristãos. Um exemplo disso é um famoso escrito de Tácito, que ele escreve no ano 116, ou seja, bem próximo das primeiríssimas comunidades cristãs, e Tácito, ele descreve a existência dos cristãos e dos primeiros mártires em Roma. E é muito interessante o relato dele, porque ele mostra até mesmo um certo desconhecimento do Cristo, porque ele cita o nome de Cristo de uma maneira errada. Ele chama Cristo de Cristo, porque era a forma como ele entendia os primeiros cristãos de falar. Então você vê que ele não tinha nenhum objetivo propagandístico da fé cristã. Ele simplesmente falava o que estava acontecendo. Vou ler para vocês aqui, está na apostila, viu? O que afirma o Tácito, ou seja, ano 116. O que ele está relatando? Ele está relatando a perseguição dos primeiros cristãos durante o reinado de Nero. Nero reina por volta do ano 60, do século I. Então, olha o que Tácito diz. É muito interessante. Para se livrar dos rumores, Nero criou bodes expiatórios. Ele está falando do grande incêndio em Roma. Roma, no ano 64, pegou fogo. Famosa essa história, né? Pegou fogo, ardeu em fogo. Roma era dividida mais ou menos como Paris é hoje, dividido em bairros. Os bairros romanos, se eu não me engano, dos 14 bairros que tinha Roma, 9 queimaram. Foi assim, um desastre. O grande fogo de Roma. E Nero queria então arrumar bode expiatório para esse incêndio, porque a população de Roma começou a acusar ele de ter botado fogo na cidade. Tanto é que nos escombros da cidade ele constrói seu famoso palácio, a Domus Aurea, que é um dos palácios mais extraordinários que a humanidade já viu. Tem ainda as ruínas em Roma da Domus Aurea, apesar de ela estar soterrada hoje, mas se encontra cada vez mais as ruínas desse palácio. Era uma coisa extraordinária. Então, o imperador começava a ser acusado de ter provocado incêndio em Roma, e ele vai querer colocar a culpa em alguém. Quem vai ser os culpados? Os cristãos. Então, veja o que diz Tácito. Então, Nero criou bodes expiatórios e realizou as mais refinadas torturas em uma classe odiada por suas abominações. Nós vamos ter na nossa terceira aula, uma aula somente sobre o martírio, sobre a questão dos mártires. De suas abominações, dos cristãos, como eles eram popularmente chamados. Cresto, de onde o nome teve origem, sofreu a penalidade máxima durante o reinado de Tibério, pelas mãos de nosso procurador Pôncio Pilatos.
Pouco após, uma perversa superstição voltou à tona, e não somente na Judéia, onde teve a sua origem, como até Roma, onde as coisas horrendas e vergonhosas de todas as partes do mundo encontram seu centro e se tornam populares. Está falando para ser na Lapa, né? Onde tudo que é abominação se torna popular. Em seguida, foram presos aqueles que se declaravam culpados. Então, com as informações deles extraídas, uma imensa multidão foi condenada, não somente pelo incêndio, mas pelo seu ódio contra a humanidade. Ridicularizados de todo tipo foram adicionados às suas mortes. Os cristãos eram cobertos com peles de animais, rasgados por cães e deixados apodrecer, crucificados, condenados a chamas e queimados para que servisse de iluminação noturna quando a luz do dia já se tinha extinguido. Ou seja, por esse relato de Tácito, a gente vê que ele não gostava dos cristãos, mas ele afirma a existência histórica dos cristãos em Roma e a existência histórica de Cristo. Ele não fez isso para fazer propaganda dos cristãos, mas ele fez isso porque era uma verdade histórica. Ele diz, aconteceu tal coisa. Então, esses textos também são fontes históricas para estudar o cristianismo primitivo. Certo? Então, vamos passar. Então, a Judéia no primeiro século. Onde surge o cristianismo? Se a gente quer estudar o cristianismo, temos que saber onde ele surge. E ele surge na região que hoje nós chamamos de Palestina. Hoje é Palestina e Israel. Mas os romanos chamavam essa terra, a partir do ano 70, de Palestina, ou seja, a terra dos filisteus. Porém, quando Jesus nasce, e quando ele começa a sua pregação, a Judéia era mais ou menos uma coxa de retalhos. Você tinha algumas regiões importantes. Então aqui você tinha a Judéia, onde estava Jerusalém, onde Jesus vai nascer, vai morrer, vai nascer, porque nasce em Belém, né? Na Judéia, e vai morrer também na Judéia. A gente tem aqui a região da Galileia, ou seja, ao norte da Judéia, onde Jesus vai crescer e vai começar a sua pregação. Nós temos aqui a região da Idumeia, de onde vai vir a dinastia de Herodes. Então, Herodes era um idumeu. Os idumeus, eles foram vencidos pelos judeus que conquistaram essa região e forçaram os idumeus à conversão ao judaísmo. Você tem aqui a região da Pérea. A região da Pérea está citada no Novo Testamento, era a região onde João Batista vivia. Então aqui você tem o Rio Jordão que cruza isso daqui. Jesus vai ser batizado nessa região. A Pérea é onde está a Jordânia, hoje, para alguém já vem a Terra Santa. Aqui a gente tem a região da Decápolis, onde Jesus realiza um dos seus milagres. É famosa porque Decápolis, porque Deca é 10, Polis é cidade, era uma região que tinha 10 cidades. E aqui você tem a Tracomines, que é uma outra região também da Terra Santa. Jesus andou por essa região aqui, ó. E aqui ele realizou a sua pregação. Então Jesus, fora a infância que ele passou no Egito, o Egito estaria mais ou menos aqui, Jesus viveu aqui. E é aqui que surge a igreja. Então o que é interessante a gente notar? Essa região aqui, ela vai ser dominada no século IV pelos gregos. Teve um imperador grego, um tal de Alexandre, que depois passaria a ser chamado de Alexandre o Grande, rei da Macedônia. Lembrando sempre que a Grécia também ela era muito fragmentada em cidades-estados, em regiões. Você teve um rei que sobressaiu, que foi Filipe da Macedônia, o pai de Alexandre. Então ele unifica a Grécia. E Alexandre, seu filho, que era aluno inclusive de Aristóteles, vai expandir o domínio grego para regiões nunca antes conhecidas. A expansão de Alexandre foi uma coisa fabulosa. Ele chega à beira da Mongólia, da China, ele chega à Índia. Ele espalha a cultura grega para praticamente todo mundo conhecido, de tal maneira que ele inicia um conceito chamado de helenismo. Então, helenismo era a cultura grega em todas as regiões conquistadas por Alexandre. E essa região aqui foi conquistada por Alexandre. E Alexandre ele morre muito jovem.
ele conquista o mundo até os 33 anos. Ou seja, ele era muito bom. Realmente muito bom. Ele até os 33 anos, o que ele fez? Conquistou o mundo. E quando ele morre, ele divide o mundo que ele conquista para os seus generais. E esses generais dão origem a certas dinastias. E a região da Judéia, Galiléia, essa região aqui, fica nas mãos dos Seleucidas, que promovem a helenização do povo judeu. Detalhe, o povo judeu é o povo eleito, tem a religião verdadeira nessa época, não vai aceitar a helenização. Então começa aqui uma briga que é narrada no livro dos Macabeus. Então a gente está lendo na liturgia, atualmente, o livro dos Macabeus, que narra a revolta de Judas Macabeu, que era o líder dos judeus contra a helenização, contra a imposição da cultura e da religião grega na região da Judéia, da Galiléia, onde viviam os judeus. O que acontece? Contra os gregos, esses Seleucidas, os Macabeus pedem ajuda de uma nova potência que estava surgindo, que era Roma. Nessa época, Roma ainda era uma república, ainda não era o Império Romano, era a República de Roma, mas era uma república em franca expansão, muito forte. Então, Roma ajuda os judeus a vencer os gregos, dando origem a uma dinastia chamada dinastia dos Asmoneus. Então, os Asmoneus, a partir do século III, II antes de Cristo, eles passam a dominar essa religião da Judéia. Era uma teocracia. O que quer dizer isso? Quando a gente fala de teocracia, a gente pensa em governo de Deus. Mas como que se dá o governo de Deus? Geralmente, na teocracia, o líder, ele é ou um profeta ou um sacerdote. Você teve um caso de teocracia no Antigo Testamento, muito conhecido, que era no livro dos Juízes. No livro dos Juízes, quem que governava? Era Deus através dos juízes. Era um caso de teocracia. Então, o caso de teocracia, por definição, é quando um profeta ou um sacerdote tem um poder religioso, tem um poder também civil, poder político. Você tinha uma teocracia, porque durante o governo dos Asmoneus, o rei também era o sumo sacerdote. O que acontece? A dinastia dos Asmoneus vão conhecer um rei chamado João Hircano, e esse rei vai expandir o domínio dos Asmoneus, não só que estava na região da Judéia, mas para todas essas regiões aqui. Então vai expandir muito. E eles tinham apoio dos romanos. Porém, a dinastia Asmoneia vai conhecer uma briga sucessória, na qual os Asmoneus eles vão perder, por volta do ano 40, por volta do ano 60 a.C., o controle da região. E quem vai controlar essa região vai ser os romanos, através do general Pompeu. Então, Pompeu, que era um dos generais, ele vai conquistar a Judéia e vai passar a Judéia, a Galiléia, toda essa região para o controle romano. E eles vão colocar no poder um vassalo. E esse vassalo era um Idumeu. Era um cara que vinha dessa região sul aqui, que havia sido conquistado pelos Asmoneus. Esse camarada chamava Herodes. Então Herodes, ele passa a governar toda essa região aqui por volta do ano 40 a.C. E Herodes, por incrível que pareça, todo mundo conhece Herodes, todo mundo sabe quem foi Herodes. Ele, do ponto de vista político, ele fez muita coisa. Ele construiu grandes fortificações, construiu o templo de Jerusalém, reformulou, construiu, alargou o templo de Jerusalém. Então, ele vai governar essa região assim, praticamente bem, mas como vassalo do imperador de Roma. Porque Roma, nesse período, se torna um império. Roma se torna um império no ano 27 a.C., com o Otávio Augusto. Então, começa o controle romano como uma república e passa a ser um império, e essa região
passa a ser parte do Império Romano, mas tinha um governo autônomo, que era um rei vassalo, no caso, Herodes. E vai ser assim por bastante tempo. Herodes vai ter 2 filhos. Um vai ser chamado Arquelau, que inclusive é citado na Bíblia, porque Jesus foi para o Egito quando ele nasce, e ele volta para essa região quando Herodes morre. Quem passa a governar é Arquelau. Só que Arquelau era muito ruim e não conseguiu dar conta dessa região. Então os romanos tiram Arquelau e colocam outro Herodes, que é o famoso Herodes Antipas, que passa a governar essa região. Depois essa região vai ser dividida e você vai ter um controle romano através do governador, entre eles Pôncio Pilatos. Então Jesus surge, digamos, nosso Senhor começa a sua pregação nesse período. O imperador era Tibério, era o segundo imperador de Roma, é o que diz São Lucas, né, que ele começa a sua pregação no governo de Tibério, e é nesse período, então, que nosso Senhor começa a sua pregação. O que é interessante nós notarmos é que nosso Senhor, quando ele começa a pregar, Roma estava em paz. Isso é muito interessante, porque o príncipe da paz, como a gente viu hoje no Evangelho, ele nasce quando Roma estava em paz, pela paz conquistada por Otávio, o grande imperador, o primeiro imperador, Otávio César, do qual todos os demais imperadores vão honrar o seu nome, chamando também de César. É o que diz muito bem o livro, as calendas de Natal. Quando a gente tem um Natal, no martirológico do Natal, ele é um martirológico diferente. Martirológico é um texto litúrgico que narra os santos que se celebram naquele dia. E no dia de Natal, nós celebramos o nascimento do nosso Senhor. Então, estou mudando aquele martirológico e ele se refere ao nascimento de Jesus. E o texto do martirológico faz questão de retratar a paz que vivia Roma quando nosso Senhor vem ao mundo. O texto diz, das calendas de Natal: no 42º ano do império de César Otávio, enquanto reinava a paz sobre a terra, na 6ª idade do mundo, Jesus Cristo, Deus eterno e Filho do eterno Pai, querendo santificar o mundo com sua vida, foi concebido por obra do Espírito Santo e se fez homem. Então é muito bonito isso, porque as profecias do Antigo Testamento já previam a vinda de Jesus Cristo num período de paz. E não só as profecias do Antigo Testamento, mas existiam profecias romanas de que um jovem, de que uma criança judia iria trazer paz ao mundo. Existe uma igreja em Roma que é chamada Ara Coeli. Alguém aqui já foi em Roma? Várias pessoas foram em Roma. Do lado do Coliseu, se você sobe a colina, não a colina que sobe para o Palatino, mas aquela colina que está atrás do Coliseu, que vai dar para a igreja de São Gregório VII. É aquela rua dos Círculos Máximos. Quem já foi lá atrás do Coliseu, você tem uma igreja no alto de uma colina que chama Igreja Ara Coeli. Ara é a palavra latina para altar. Ara Coeli significa altar do céu. E aquela igreja foi construída como as colunas do Palácio de Otávio Augusto. Então, as colunas daquela igreja são as colunas do Palácio do Imperador. E naquela igreja se conserva um altar dedicado, um altar pagão, um altar romano, dedicado ao menino judeu que iria trazer paz ao mundo. Muito interessante isso. Há um dado que a gente chama de opinium gentium. O que é opinium gentium? A opinião das gentes, né? Seria a tradução. Opinium gentium quer dizer o seguinte, que houve na história elementos de revelação em todas as culturas. De uma certa maneira, todo mundo esperava a vinda do Cristo para aquela época, mas os pagãos não sabiam que ia ser isso. Os judeus sabiam. Os judeus tinham a revelação mais completa, mas os pagãos também tinham elementos dessa opinião gência, ou seja, dessa revelação universal da vida do Salvador. Então, Roma, em paz, constrói um altar para o príncipe da paz.
E esse altar está lá na igreja de Ara-Checa, em Roma. Então, quando vocês forem em Roma, não deixem de ir nessa igreja e vejam como Deus também se revelou aos pagãos. Muito bonita essa igreja. Vale a pena, a igreja é maravilhosa, mas lá tem esse altar a esse menino judeu que traria a paz ao mundo. Então é nesse contexto que surge a igreja. Num período de paz, num período em que Roma governava o mundo, Jesus nasce nessa província romana da Palestina e aí ele começa a sua pregação. Muito importante a gente notar o seguinte, que Roma vivia em paz, mas logicamente é uma paz relativa. Não estou dizendo que era um mar de rosas, até mesmo porque essa província ela era problemática. Você tinha duas províncias problemáticas em Roma, que era a província da Dácia, que chama-se, e essa província romana, aí, que era a Palestina, que era também bastante problemática. Mas, de certa maneira, o mundo estava em paz quando nasce o príncipe da paz. Então, o nosso curso é de história de igreja. Então, a gente não vai falar da vida de Cristo. Isso daí, quando formos falar de cristologia, nem sei se vai ser eu, mas quando formos falar de cristologia, nós vamos falar da vida de Cristo. Mas o que nos interessa agora é o surgimento da igreja. A igreja surge com a pregação de Cristo. Isso é muito importante, nós sabemos. O que significa a palavra igreja? A palavra igreja vem do termo grego eclésia. E eclésia significa assembleia dos convocados. Ou seja, a partir do momento em que Jesus convoca, chama os seus apóstolos, seus discípulos, aí nós já temos as sementes da igreja. Então a igreja surge nesse período da pregação de Cristo, quando ele chama os seus primeiros apóstolos. Porém, a igreja ela só começa a ter a sua efetiva ação com Pentecostes. Então, nós poderíamos dizer que a igreja, em suas sementes, em seus inícios, já consta no início da pregação do Cristo, mas ela passa a ter sua ação em Pentecostes. Até Pentecostes, os apóstolos não celebraram os sacramentos, por exemplo. Com Pentecostes, a igreja, então, ela começa a sua ação e ela começa a ter a sua história. O que é importante nós sabermos sobre a igreja? Aqui é um elemento de eclesiologia muito importante. Que a igreja, ela já surge com as suas notas. O que são as notas da igreja? As notas da igreja, elas são as características da verdadeira igreja de Cristo. No meio de tantas igrejas por aí, como saber qual é a verdadeira igreja de Cristo? A igreja de Cristo, ela tem que ter esses 4 elementos. Se faltar um, não é a igreja de Cristo. Se faltar 2, menos ainda. Se faltar 3 ou 4, não tem nem discussão. A igreja de Cristo, ela precisa de ser una. Ou seja, ela precisa de ter unidade. Ela precisa de um governo claro que a unifique. Ela precisa de ser una na sua doutrina. Ou seja, é só uma doutrina, não existe 2, 3. Não, é uma doutrina. Ela precisa ser una no seu sacramento. Ou seja, só existe aquele sacramento, não tem outros. Ela tem que ser una em todos os seus elementos. De tal maneira que a igreja não cause confusão aos fiéis. O segundo elemento, ela tem que ser santa. Ou seja, por santa, a gente entende que a igreja tem por objetivo a santidade. E ela possui os meios para tornar seus membros santos. Quando a gente diz que a igreja é santa, a gente quer dizer isso. Que ela objetiva a santidade, ela tem os meios para nos fazer santos, e muitos dos seus membros são santos. Basta ver a quantidade de santos que nós temos aí canonizados, e muitos outros que nunca foram canonizados e nunca vão ser, mas são santos. Ou seja, a santidade da igreja é uma de suas notas, uma de suas marcas. Uma igreja que não busca a santidade, ela não é a verdadeira igreja de Cristo. A igreja tem que ser católica. Católica aqui
A gente acostumou a ser uma espécie de nome, né, da instituição, mas católica é um adjetivo. Ela significa, vem do grego, cátalos, significa universal. Ou seja, a igreja de Cristo ela tem que ser universal, ela tem que ser aberta a todos os povos. Ela tem que estar presente em todos os lugares. Porque se Cristo quer a salvação universal, como é que ele vai deixar a igreja somente em alguns lugares? Não tem como. Se a igreja estivesse só no Rio de Janeiro, e o pessoal lá do Amazonas, como é que eles iam se salvar? Se eles precisam da igreja para se salvar, e a igreja só está no Rio de Janeiro, não teria como. Ou seja, a igreja católica, a verdadeira igreja cristã tem que ser católica, tem que estar no mundo inteiro. E não só não só espacialmente falando, mas também temporalmente falando. Então, uma igreja que surgiu em 1517, como é o caso do protestantismo, ela não tem catolicidade de tempo, porque ela passou 1500 anos sem existir. Uma igreja que surgiu em 2020, não sei, numa garagem qualquer, ela não tem como ser católica no tempo. Ela pode até vir a ser católica geograficamente, onde ela pode se expandir e ir para todos os lugares, mas no tempo ela já não é. Porque como é que as pessoas que viveram antes da fundação dessa igreja se salvariam? É impossível. Então, a igreja tem que ser católica. Ela tem que ser apostólica, ou seja, a apostólica é uma outra nota da igreja que se refere à sua origem nos apóstolos. Ou seja, a igreja católica, ela tem que ser apostólica, porque ela está fundada nos apóstolos, na pregação dos apóstolos. Ela encontra sua origem nos apóstolos. Porque foi aos apóstolos que Jesus disse: quem vos ouve, a mim ouve. Então, essas são as notas da igreja. A gente vai ver que desde os seus inícios, a igreja teve todos estes elementos. O romano, assim, é porque o romano, na verdade, é porque se liga à igreja de Roma. Entendeu? Mas as notas da igreja no credo são essas: creio na igreja una, santa, católica e apostólica, né? O romano aqui não entra nessas notas da igreja, mas a romanicidade da igreja é muito importante porque nos liga ao Papa. Essa romanicidade já é subentendida aqui, né? Na apostólica, por conta dos apóstolos, Pedro e Paulo, e na una, por conta do governo da igreja, que se encontra a sua sede em Roma. Então a igreja ela já surge com essas 4 notas. Certo? Então, a partir da outra semana, a gente vai começar a ver as estruturas da igreja no primeiro século. Aqui foi a introdução, nós vimos sobre o conceito de história, o porquê estudar a história da igreja, nós vimos as fontes do estudo da história da igreja, nós vimos brevemente como era o período histórico, politicamente falando, do surgimento da igreja, que a igreja surge na Palestina, nesta época em que Roma se encontrava em paz, e nós vimos as notas da igreja que Cristo fosse a igreja desde os inícios. Então, a partir desse momento, em Pentecostes, quando o Espírito Santo vem e concede à igreja, sobretudo isso daqui, ó, a santidade, porque o Espírito Santo é o santificador, que a igreja começa a sua ação. Então, a partir da semana que vem, a gente vai começar a estudar esses livros, ou seja, de fato, a ação da igreja na história. Vendo, já na semana que vem, as primeiras estruturas eclesiásticas, as primeiras heresias, os primeiros problemas que surgiram, que isso vai ser, então, um pontapé inicial do nosso estudo sobre a igreja, que vão ter vários módulos. Nós pretendemos chegar até o Vaticano II, talvez até o Pontificado de Francisco, se Deus quiser.